Olá, olá, pessoas lindas e maravilhosas! Está começando mais um episódio do podcast que mistura a Era de Ouro do Rádio com uma pitada de conscientização, o nosso Chá da Tarde! Aqui temos um bolo feito de cultura com cobertura de pensamento crítico, biscoitos de conhecimento e aquele chá de formação que, se todo mundo tomasse, nós não teríamos tanta gente, digamos assim, levemente acéfala. Eu sou HK Júnior, nintendista raiz, sonserina sim, escritor, jogador de RPG e apaixonado por artes, história, literatura e psicologia. E me diz uma coisa, você tá chegando aqui agora? Então, se está, já deixa o seu like, se inscreve para nos acompanhar, seja no Spotify ou no YouTube, e aproveita e segue a nossa página no Instagram, @o-meu-livro-de-ideias. Assim você vai poder acompanhar os próximos episódios, algumas novidades e o nosso trabalho. Porque hoje, pelas redes radionetfônicas do Brasil e do mundo, o tema de hoje é transformação e alimentação, com uma pessoa super especial que eu fiz questão de estar aqui nesse segundo episódio. Ele é nutricionista, formado há 1 ano e meio, atua na área clínica e esportiva, melhorando a vida e performance das pessoas em qualquer que seja a área de atuação e idade. Ele é meu queridíssimo, produção, quero muitos aplausos para o querido Thiago Diniz. Fala pessoal, beleza? Thiago Diniz aqui, como o Júnior já falou, sou nutricionista há mais ou menos 1 ano e meio, um pouquinho mais. E agora nesse podcast vocês vão entender um pouco mais e saber o meu lado profissional. Que legal, Tito. Olha, eu tô muito contente, Thiago, de você ter aceito esse convite. É o segundo episódio que a gente tá lançando, um pouco ainda de nervosismo, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então vamos começar, não é verdade? Mudança é a palavra desse mês de janeiro. Seja por mim, seja pelos convidados e principalmente seja para quem está nos ouvindo agora. E hoje, nesse chá, eu quero muito que falemos sobre alimentação e mudança. Porém, eu quero muito que você explique qual a diferença entre nutricionista e nutrólogo e como começar uma transformação alimentar para transformar a sua própria vida. Bom, vamos lá. A diferença de nutricionista para um nutrólogo vai ser que o nutricionista ele vai fazer a faculdade de nutrição. Ela vai ser especializada em tal sobre alimento, sobre como melhorar a alimentação, sobre como aplicar a alimentação nas pessoas. O nutrólogo, ele vai ser a pessoa que vai fazer uma faculdade de medicina e vai fazer uma especialização na área de nutrição, que ele vai se tornar o nutrólogo. Então, as duas, como eu posso dizer, as duas áreas são muito, muito, muito importantes. Porque o nutricionista, ele consegue atuar na prevenção. Já o nutrólogo, ele atua mais no tratamento. Então, o nutrólogo, dentro de uma equipe multidisciplinar, vai fazer com que ele tenha a noção da parte de medicina, a parte da farmacologia mais aplicada, que é o remédio e tudo mais, e ele vai conseguir tratar as pessoas. O nutricionista também tem essa área que ele pode fazer atuando, melhorando, que vai ser o nutricionista clínico de hospital ou nutricionista hospitalar. E aí, os dois juntos vão conseguir aliar os conhecimentos, fazendo com que a pessoa, né, no caso, o paciente enfermo, tenha o melhor resultado possível, fazendo com que ele saia do hospital mais rápido. Então vamos lá. Pelo que eu entendi, o nutricionista, Thiago, ele vai acompanhar as pessoas num dia a dia, enquanto o nutrólogo, ele é mais voltado para, vamos dizer assim, ele seria um nutricionista hospitalar, ele está ali para tentar ajudar em certos tratamentos. É mais ou menos isso? Isso. O nutricionista, ele tem uma área bem mais ampla que ele pode atuar. Entendeu? Então, o nutrólogo, ele vai ser um pouco mais focado na saúde, na melhora da pessoa. Entendi, Thiago. Então, assim, é muito interessante a gente ter essa noção, porque eu, por exemplo, eu tinha essa dúvida. Eu não tinha noção que existia essa diferença entre nutrólogo e nutricionista. Para mim era tudo a mesma coisa. E assim, hoje eu entendi que não.
Cara, e É, isso é muito legal porque a gente fica, eu vou no nutrólogo, eu vou no nutricionista, não, e a gente tem que ter essa noção e informação, como eu sempre falo, é muito importante. E assim, Thiago, abrindo um parênteses também nessa questão que você tá falando aqui, por que nutricionista? então, eu sempre gostei dessa área de como o corpo consegue se mudar. E aí, pensando nisso, eu falei, cara, a parte de educação física eu gosto muito e tudo mais, só que a educação física sem a nutrição, ela acaba sendo uma ferramenta um pouco vazia. Então eu pensei, falei assim, mano, gosto muito de nutrição, do que fazer, do que comer. E eu falei, vou fazer isso para começar a me aprofundar. Não deu outra. Quando eu comecei a faculdade, da partir do primeiro dia de aula até o último, eu tinha certeza de que era aquilo que eu queria fazer para minha vida. E aí depois foi só tirei meu CRN, comecei a atender. Eu hoje em dia consigo atender em 4 lugares aqui na cidade. Uau! Então isso é muito bom, consigo ter uma visão de bastante ampla dos meus pacientes, consigo ter pacientes que muito mais que o esporte, consigo ter alguns pacientes que são da área clínica, então eu tenho uma noção bem legal do que eu consigo fazer e eu consigo aplicar a nutrição de uma maneira é, bem eficaz, porque eu entendo muito o lado da pessoa. E a partir disso eu consigo jogar uma alimentação mais saudável sem ter que fazer algo muito restritivo, eu consigo mais conversar com ela. Perfeito. Porque assim, né, Thiago, a gente tem que. Gente, pra quem não sabe, eu conheci o Thiago antes dele entrar na faculdade, né? A gente se conheceu pelas veredas da vida das escolas, por aí vai. E assim, o Thiago não é, eu tô chamando, obviamente, pessoas que eu conheço também. E assim, Thiago, a gente sabe, quem te conhece, como eu entrevistei semana passada, no episódio passado, a Rejane, e a gente depois, quando chegou o final, a gente foi tomar nosso chá, a gente conversou, falou sobre as situações, sobre as pessoas, e eu falei pra ela, na semana que vem o Tito vai estar aqui. Aí ela virou e falou assim, ai, que legal, mande um abraço pra ele. E assim, é muito legal, Thiago, que você se encontrou, escolheu isso pra fazer e a gente vê que você faz muito bem, que você gosta do que você faz. E aí vem a questão de estilo de vida. Por que que eu tô te perguntando estilo de vida? A gente fala, né? Quando a gente fala, como falamos de estilo de vida sem falar de alimentação de qualidade. É impossível não olhar para os lados e ver a quantidade de informação alimentícia. No caso, os fast foods e a facilidade de pedirmos qualquer coisa. Literalmente, gente, a gente pede assim. Eu tô com vontade de comer batata frita. A gente consegue acessar pela mão. Eu tô com vontade de comer uma pizza. É pela mão. Né? Os aplicativos aí alimentícios Exato, estão em qualquer horário. em qualquer horário. E aí eu vou te fazer uma pergunta nesse sentido, como é que a gente consegue sobreviver a essa onda de alimentação, entre aspas, saudável que temos na correria do dia a dia? Bom, eu tenho uma única palavra para conseguir resumir isso tudo e dar como resposta: organização. Se a pessoa ela é organizada, ela vai conseguir ter uma alimentação, mesmo que não seja tão saudável, uma alimentação normal, e que ela não vai precisar pedir fast food toda hora, que ela não vai precisar ficar pensando o que que eu vou comer. Então, se a pessoa consegue se organizar, ela consegue levar para todos os lados. Quero uma alimentação saudável por causa que eu tenho um objetivo X. O que que eu preciso fazer para chegar nesse objetivo X? A pessoa vai no nutricionista, troca uma ideia com ele, tem uma anamnese e monta um plano alimentar com base nesse objetivo. E aí sim ela vai ter um cardápio e uma alimentação semanal do que comer para chegar nesse objetivo X. Então, se ela conseguir se organizar, ela sempre vai ter comida. Então, ela não vai nem pensar no caso de, tem que pedir um fast food. Então, isso aí é a base de tudo. Alimentação e organização ela andam atrelada. Cara, isso é interessante. Organização é uma palavra interessante, é um ponto muito, muito bem colocado. Mas assim, Thiago, a gente sabe, ainda falando sobre essa questão, a gente sabe muito bem que, cara, é muito difícil. Você falou sobre organização, de se, abre aspas, né, organizar, se comprometer, se comprometer.
Porque eu fico aqui pensando, eu até errei aqui porque eu fico raciocinando, tentando olhar, imaginar como que as pessoas, na correria do dia a dia delas, elas conseguem se organizar. Porque dá, a gente sabe que quem faz o tempo é a gente. E eu quero deixar bem claro Exato. que não. Nem todo mundo tem as 24 horas, né? Obviamente, eu sei que tem pessoas que às vezes tem que levantar 2, 3 horas antes para ir para o trabalho, etc e tal, mas assim, às vezes você tirar um dia na semana, um domingo, como eu tenho uma amiga que faz isso, ela tira o domingo para poder preparar toda a alimentação dela da semana. Mas assim, Thiago, é muito difícil, ou é muito fácil, ou é mais ou menos, para quando você chega assim, poxa, ai, gente, não deu tempo de fazer, vou pedir aqui no Ai, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? Vou pedir no app aqui, no Ai, e aí vem. Ou vou pedir no Uber, Então, entendeu? o que acontece? O pessoal ele quer pensar muito no início e no fim. Eles não pensam no meio do processo, de como vai fazer esse processo. Eu quero fazer e pronto, mas não entende como que vai fazer, qual a melhor maneira, qual o melhor jeito de fazer. Então, quando eu costumo passar para meus pacientes, eu passo, vamos com calma, vamos fazer 3 marmitas, você anota porque aí você vai ter noção do qual a quantidade. E aí faz 3, faz 5, faz 7, 9 e vai aumentando conforme for o tempo. Então a pessoa quer chegar de uma vez só a fazer 5, 6 quilos de arroz, ela não tem noção de quantidade, vai ser aquele arroz ruim. E aí ela associa uma alimentação que saudável, mas ela é ruim. Ela não precisa ser ruim. A pessoa só não soube fazer. Porque se ela começa a contar, se ela começa a fazer de uma maneira correta, utilizar os alimentos certos, da maneira de cocção certa, ela vai ter sim uma comida gostosa. Falo comida gostosa, que é diferente de uma comida fresca. Não vai ser, porque ela não tem tempo para fazer uma comida fresca. Então são opções. Ela tem que escolher. Ela vai se alimentar bem ou ela quer comer uma comida fresca. Então isso aí vai muito em consideração. Pô, vamos deixar para final de semana? Vamos, podemos fazer isso. Faz a marmita pro dia de semana. Faz lanche da tarde, faz tudo. Tem N maneiras da gente fazer as coisas. Então não necessariamente existe uma só maneira. Então isso aí a gente consegue colocar. Graças a Deus, hoje em dia a gente tem a suplementação que com um pozinho você consegue ter bastante nutriente que vai te ajudar. Então, tudo a gente consegue correlacionar e deixar aliado no dia a dia da pessoa. Gente, então assim, não tem desculpa, entre aspas, né? A gente tem que ter realmente a organização, não dá pra fugir disso. E, Thiago, vamos lá. Continuando aqui, atividade física. Amor de uns, terror de outros e vício de muitos. Diz pra mim, alimentação é fundamental e, obviamente, um dos pilares da transformação para quem busca uma qualidade de vida melhor, né? Um shape, seja o que for. Verdade ou mito? A atividade física tem que estar ligada a uma qualidade de vida? Ela não é um quesito obrigatório, só que basicamente que um pouco até mais da metade dos seus resultados vão ser provenientes da alimentação. Então não adianta a pessoa se matar na academia que ela não vai ter o resultado que ela quer se ela não comer direito. Porque tudo está associado, a nossa parte fisiológica, ela é extremamente perfeita. O nosso corpo ele foi feito para fazer o que a gente quer. Então, se a gente come direito, treina direito, descansa direito, a gente vai ter o resultado que a gente quer. Agora, se a pessoa treina muito, come pouco, ela não vai ter aquele resultado preciso. Então, é, ela quase sempre está ligada, sim, ela consegue melhorar muito, e por isso que é o papel do nutricionista. Ele vai fazer com que ele vai te alinhar, te falando o que que você vai comer e o que que você vai evitar. Não é cortar, é evitar para você chegar no estilo que você quer. Então, a pessoa, com certeza, com mais atividade física, com mais massa muscular, ela vai ter um envelhecimento muito mais saudável. Ela vai conseguir atingir e fazer coisas no dia a dia que uma pessoa sedentária não faz. Então, a atividade física, ela basicamente ela só traz benefícios. Então, feita de uma maneira correta, com orientação, só vai ter benefício.
E a alimentação ela vai chegar aí para poder o quê? Dar esse boom, dar um boost na atividade física, porque não adianta nada a gente querer fazer, fazer, fazer e não chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que fazer para poder ter resultados. E aí é que entra o lado da nutrição. Entendi. É, gente, porque na realidade, se a gente pensar assim, que o assunto é sério, a gente está aqui pensando e realmente essa questão da alimentação ela é muito séria, assim como a gente viu no episódio passado, a questão da mente, é uma questão importante, porque, né, se parar para pensar, gente, depende muito do que você quer e são várias N possibilidades, como você diz. Se você quer ganho de massa, é assim, perca de peso, é assim, é muito, muito, muito interessante. Mas aí você falou de uma coisa agora, qualidade de vida, e aí me veio aqui, seguindo ainda nessa linha de raciocínio, bem-estar e longevidade. Já falamos de alimentação, atividade física, mas ainda não falamos dessa importância de um profissional que possa realmente entender, acompanhar e orientar, porque a gente sabe que você faz muito bem isso. Todos os convidados aqui a gente pesquisa um pouco antes, conversa com outras pessoas, vê opinião para saber. E, Thiago, vamos falar um pouquinho sobre o Thiago Diniz, nutricionista. Qual o seu método de trabalho? Né? A gente falou assim brevemente na sua apresentação, a sua especialização, foco. Fala um pouco disso para quem está nos ouvindo, pois às vezes as pessoas assim elas procuram um profissional que a especialidade dele é X e Y e não é aquilo que a pessoa está querendo. E de repente, muita gente que está ouvindo a gente aqui agora pode falar assim: poxa, interessante esse rapaz, de repente dá para eu procurá-lo, porque a minha linha de busca é o que ele trabalha. Porque tem muita gente que quando vai procurar um nutricionista, busca o nutricionista X. Ah, mas aquele nutricionista ele é focado em YZ. Não era o que eu queria, aí eu não gostei. E aí a pessoa acaba criando aquele rancinho e aí não quer procurar outro. Uhum. Então, de repente, quem é o Thiago nutricionista? Porque às vezes a pessoa vai olhar e falar assim: poxa, gostei, vou procurá-lo. Então, antes de tudo, a minha dica para quem quer procurar qualquer tipo de profissional, hoje em dia a gente tem rede social. Então, dá uma pesquisada, olha, vê os vídeos que essa pessoa faz, porque mesmo que a pessoa seja boa, é aquele negócio, né? O santo tem que casar, porque senão você não segue, você não consegue ter uma boa primeira impressão, e aí acaba que mesmo que o plano alimentar for muito bom, você não consegue seguir porque você não se deu bem como profissional. Isso acontece, a gente é ser humano e tudo bem. O Thiago Diniz, nutricionista, ele é aquele cara que ele vai fazer de tudo para fazer com que você tenha adesão ao plano alimentar. Faço feedback. Eu hoje em dia estou criando um guia alimentar. Eu estou pegando todas as dúvidas que os meus pacientes têm e colocando num guia que é para poder literalmente ensinar a comer melhor. Por quê? É chato você depender de uma pessoa. Então, você tendo autonomia na sua alimentação, sabendo o que que é certo, o que que não é, você consegue melhorar e cada vez mais e não depender de nutricionista. Então, o meu foco é esse. O meu foco não deve fazer com que a pessoa dependa de mim e vá fazer qualquer coisa fora e fique me perguntando: Thiago, posso comer isso? Thiago, posso comer aquilo? Não. Eu quero que fale, pô, meu Nutri me ensinou que isso é bom. Porque ele passou na dieta e tudo mais, ele falou para evitar tal tipo de coisa. Se ele for comer na rua, ele vai fazer o que ele já tá fazendo em casa. Então, por isso que eu gosto de ensinar as pessoas. E aí, o meu foco é um pouco da área da esportiva e da clínica. Por que que eu gosto dessas duas áreas? Porque eu consigo fazer com que a pessoa tenha uma reeducação alimentar e tenha uma melhora na alimentação chegando no seu foco. Ah, eu tenho diabetes, tenho que melhorar minha alimentação. A gente consegue? Pô, já treino já faz muito tempo, só que minha alimentação não é legal porque eu moro com meus pais. Vamos melhorar isso aí, vamos tentar fazer, chama seu pai, vamos tentar fazer uma consulta para a gente poder chegar num consenso e melhorar a alimentação de um todo das pessoas da casa. Isso aí é muito legal e isso aí eu vejo que a maneira que eu tenho de conversar com as pessoas, eu consigo ter mais sucesso do que apenas passar um plano alimentar. E graças a Deus, hoje em dia tá dando muito, muito, muito certo.
e eu sou aquele cara super sincero: "Olha, você vai conseguir chegar no tal resultado, mas se você fizer". Ou a pessoa chega e fala: "Eu quero ficar com esse corpo", fala: "Com esse corpo você nunca vai ficar, porque você é você e aquela pessoa é aquela pessoa. Você consegue melhorar isso, isso", aquele ponto ali, com alimentação, com um pouco de treino, com um cardio, e a gente vai conseguir chegar nos resultados reais, resultados que a pessoa pode chegar. E eu também sou muito sincero no quesito de: pode chegar algum caso para mim que eu não seja especialista e eu vou falar: "Olha só, eu não vou pegar esse caso, porque existem pessoas que fizeram pós-graduação, que fizeram são especialistas nesse assunto, e eu vou te passar para essas pessoas". Por quê? Eu não preciso querer, pegar um caso que eu não tenha confiança, porque eu estou cuidando de vidas. Então, eu sou muito real, eu tenho profissionais ao meu lado que conseguem pegar casos que eu não tenha, que não é minha área específica, e aí a gente vai trocando ideia, a gente vai trocando, informações sobre o paciente para poder chegar e ele ter melhora, porque não adianta nada eu querer chamar todo mundo, querer consultar com todo mundo e não entregar um bom trabalho. Então eu tenho muito, eu entendo isso, eu entendo o meu lado e eu quero trazer com que a pessoa entenda da nutrição e fale: "Poxa, eu aprendi a nutrição com ele". Então isso aí para mim é essencial. Tiago, cara, vou te falar uma coisa. Ver você falando é muito interessante. A gente aqui agora nesse chá. E assim, gente, eu tenho que abrir um parêntese, porque assim, a gente já conversou outras vezes sobre isso, mas hoje conversando, parece que você tá muito mais seguro do que as outras conversas que a gente já teve. Sabe? É um foco assim. Você vai me entender, mas é muito diferente. Como, gente, que às vezes a gente precisa, obviamente, botar a cara no mundo, estudar, fazer acontecer, mas como que traz maturidade. Porque a gente já conversou outras vezes sobre esse assunto, a gente já teve uma conversa antes de a gente ter esse chá hoje, e a conversa que a gente teve anteriormente foi uma. Hoje a conversa pro chá tá sendo outra. Muito diferente isso. Eu acho que é uma questão até mesmo de segurança, porque você está conversando aqui pelas redes radiofônicas. E isso hoje a gente vê a maturidade na sua fala, quando você fala quem é o nutricionista Thiago Diniz. Isso é muito legal, Tito, muito legal E as mesmo. coisas passando, né, meio que a vida acontecendo, a gente consegue de vez em quando, pelo menos eu gosto de tentar ter uma visão por fora de como se fosse ter, Ah, você de lembra, né? terceira, Olhar de como é que cima. é? Olhar de cima, olhar Isso, como se um fosse uma olhar de mesa de uma terceira tabuleiro. pessoa. Uhum. E aí eu fico assim, cara, onde é que eu tô agora? E tipo, hoje em dia, cara, minha namorada, ela me ajuda muito nessas coisas. Ela fala assim: "Olha quem você é, olha onde Uhum. é que você tá". E eu fico me perguntando: será que eu consigo fazer isso? Ela fala: "Cara, olha quantos lugares você tá atendendo, olha as pessoas". E aí volta e meia eu fico feliz, recebo um feedback. É, eu pergunto muito disso porque eu gosto de ver as pessoas terem bons resultados. E ela traz o retorno positivo. Então, eu vou correr atrás, eu não vou chegar e vou largar de mão. Entendeu? Então, esse lado meu, humano, faz com que a pessoa entenda e faça mais para dar certo. Sim. Mas assim, continuando aqui pra gente não fugir muito do foco, muito feliz mesmo, Thiago, de ver que você, assim, tá caminhando nessa sua carreira, você tá atendendo, você tá construindo a sua história. E aí eu venho com uma pergunta que eu ouço muita gente falar, muita gente comenta. É uma coisa que às vezes até me incomoda, mas eu tô aqui com um especialista, então eu quero perguntar isso até para quem tá ouvindo a gente, assim, donas de casa, mães, quem tá morando sozinho que tá ouvindo a gente agora. Essa pergunta é para vocês. Comer bem é comer caro? Por que que eu tô te fazendo essa pergunta? Isso é uma das coisas que, assim, como eu já disse, eu mais ouço as pessoas falarem, ou as que querem começar uma dieta, e sempre surge essa questão: ah, não, porque tem que comer nozes do sal do Himalaia, das virgens imaculadas, do não sei aonde. Eu tenho que importar a cenoura da Noruega roxa do apocalipse zumbi, coisas desse sentido.
cara, por que a gente tem esse é ser fake ou é fato, Thiago? Porque não dá pra somar, sabe? Bom, isso é fake. As pessoas não precisam comprar alimentos que são feitos em tal outro lugar, não, porque existe uma diferença muito pouca. E aí, realmente alguns nutricionistas eles passam alimentos que são mais difíceis justamente para poder falar, eu passo isso porque aí a pessoa pode se sentir mais especial. Só que comer bem não é comer caro. A gente tem que levar em consideração que uma alimentação saudável é arroz, é feijão, é carne, é batata. Só que é uma batata feita da maneira certa. É uma carne feita da maneira certa. É um arroz e feijão normal como o de qualquer outra pessoa. É ter salada, é ter legumes na comida. E isso não é caro. Então, a gente consegue sim ter uma alimentação muito boa. Eu digo muito boa, de muito boa mesmo, com todos os nutrientes necessários, com tudo direitinho, que é a mesma coisa que você vai conseguir achar em qualquer self-service da rua. E isso aí a gente consegue pôr em diferentes níveis de quantidades, porque a pessoa que tá querendo emagrecer pode comer a mesma coisa que uma pessoa que tá querendo ganhar massa muscular, só que as quantidades vão ser diferentes e a qualidade alimentar vai ser igual. E a gente tem que levar em consideração algumas coisas do tipo, hoje em dia a gente gasta R$ 150 numa Uau! pizza, vai em rodízio, e isso, você fazendo toda semana, com certeza vai dar o preço de quase um mercado para 15, 20 dias. É, assim, Thiago, eu vou te falar da minha visão. Uhum. Realmente eu tenho visto, ainda mais esse ano 2025, que compra realmente está bem salgado. E aí a gente volta lá para aquela questão lá atrás, inicial, de a gente ter acesso à palma da mão. Eu vejo muito assim. As pessoas elas fazem a compra do mês e às vezes essa compra não tá legal, né? Porque a gente tem que lembrar que tem muita gente ainda, né? Situações vivendo ainda o pós da pandemia. E às vezes comer fora, por exemplo, você comer um almoço por R$ 18, Uhum. para ela às vezes se torna mais acessível do que ela fazer as compras e fazer as marmitas, como a gente disse, né? Para quem tem a possibilidade ou até a facilidade de repente ir nesses locais assim fazer um prato de almoço, você sabe que em Miguel Pereira tem muito isso de você ir comer fora, porque às vezes naquele dia sai mais em conta. Ela consegue manter a dieta indo comer nesses tipos self-service? Ela consegue manter? Ou não? Fica mais Então, difícil. vamos lá. Não é que ela não consegue, conseguir ela consegue. Vai ter arroz, vai ter feijão, vai ter batata. Só que vai ter aquela batata frita, vai ter aquele pastel, vai ter aquela bananinha frita, vai ter sobremesa que tá inclusa. Então, a pessoa tem que saber que ela pode, mas ela não precisa naquele momento. E aí, um prato que provavelmente iria dar R$ 20, vai dar 30 porque, só um pastelzinho aqui. Nossa, e tem tanto tempo que eu não como empadão. Olha que bonito que esse empadão tá. Aí tu vai e pega um pedação de empadão. Sei como que é. Você entendeu? E aí é isso que vai acrescentando no prato e tudo é caloria. Não tem nada que a gente bote pra dentro que não seja caloria. Então, é 200 calorias aqui, 300 ali. Fala, nossa, hoje o dia tá tão calor, vou beber uma coquinha. Aí lascou, entendeu? Então, o fato de você ter a sua alimentação pronta e estipulada vai ser que você vai comer aquilo e pronto, acabou. Entendeu? E, E aí faz com que a Thiago, pessoa coma menos. e eu tenho que aproveitar e fazer uma perguntinha. Cara, refrigerante, tá? Só assim pra gente poder focar nesse assunto. Refrigerante, ele é o vilão? Porque assim, eu vou te falar com toda honestidade. Eu não bebo, você me conhece, você sabe que eu não bebo refrigerante. Eu bebo muita água. E assim, raramente um vinhozinho, uma bebida, mas assim, refri eu realmente não tomo, suco de caixinha eu não tomo. E eu acho que eu vou ter que um dia fazer um outro convite pra gente falar sobre essas coisas de bebidas. Mas refrigerante
é o grande vilão? É fato ou fake essa coisa, tipo assim, um copo de refrigerante você tem que beber X copos d'água pra eliminar do corpo, essas coisas todas. Não, não, não. Meio que o nosso corpo, ele já desintoxica automaticamente. Então, a gente não precisa fazer Olha com que ele só. desintoxique. Basta a gente não comer alimentos tóxicos, tá bom? Vamos botar muitas É, aspas aí. muitas aspas. Só que um copo de refrigerante, para quem tá em processo de tanto emagrecimento quanto hipertrofia, não vai dar nada. Entendeu? Agora, o que não dá é a pessoa, vamos botar aí Coca. Coca zero e Coca normal. Coca zero pode. A pessoa vai lá e toma 2,5 litros de Coca zero na hora do almoço. Entendeu? Então, vai muito além também da quantidade. Porque se a pessoa é uma pessoa fisicamente ativa, treina, trabalha, faz tudo o que tem que fazer, se alimenta bem, tem todas as refeições bonitinho, não vai ser um copo de coca, mesmo que for da normal, que vai prejudicar ela. Entendeu? Agora a pessoa quer de um hambúrguer gigantão, cheio de bacon, cheio de tudo, fala, nossa, vou pedir uma Coca Zero porque eu tô de dieta. Entendeu? A pessoa já está exagerando. E aí tem muito disso. Então a É. pessoa tem que entender que não é aquele alimento X que vai fazer, mas e sim um somatório de diversas outras coisas que vão fazer com que ela fique cada vez mais distante do resultado que ela quer. Entendeu? Entendi, gente. Então é tudo na organização, no conhecimento e na orientação de um profissional, porque Sim. já tô vendo que a gente vai ter que fazer um outro convite aqui futuramente para outros temas. Tito, quando esse sino toca, é porque, infelizmente, nós estamos terminando o nosso episódio. Foi maravilhoso ter você aqui. Eu acho que eu aprendi muito hoje, gente, ó, nutrólogo, nutricionista era uma coisa que eu não sabia. Sobre essa questão de dar pra comer bem, sem gastar muito. Refrigerante, conhecemos um pouco, você divulgou um pouco de quem é o Thiago Diniz. Muito orgulho de você, Tito. Falei isso com a Regiane, tava super animado pra quando você viesse pra cá pra gente fazer, porque a Regiane também tem um xodó por você. Uau! Mas a Regiane hoje é uma psicóloga também maravilhosa, então assim, cara, ela sabe, eu e a Rei, a gente tem uma conexão muito boa. E Tito, agora na reta final, a gente tem o nosso famoso, já nosso segundo episódio aqui, o famoso Jogo das Xícaras. Bem, pessoal, o Jogo das Xícaras aqui no nosso segundo episódio é um jogo diferente, bem divertido, onde o nosso convidado tem que escolher entre 4 xícaras com chás de sabores bem diferentes. A xícara número 1 é o chá de laranja com limão, um isso ou aquilo, que o nosso convidado tem que responder de uma forma prática e objetiva. A xícara número 2 é o chá de canela, um jogo rápido. Terceira xícara é a xícara de número 3, chá de morango, que são reflexões sobre a vida. O nosso convidado traz uma reflexão e ele fala sobre essa importância. E a xícara número 4 é o chá de abacaxi com gengibre, uma situação problemática que o nosso convidado vai ter que dar uma opinião singela, mas ao mesmo tempo curta, grossa e incisiva. Thiago, vou embaralhar aqui as nossas xícaras, tá? E aí agora eu quero que você escolha primeira, segunda, terceira ou quarta xícara. Segunda. A segunda xícara é a xícara de número 3, chá de morango, reflexão sobre a vida. Então, eu tenho sim. Vamos lá. A nutrição, ela é uma forma de autocuidado. A pessoa, ela tem que saber o que que ela vai alimentar, né? O que que ela vai ingerir, porque isso vai fazer com que ela tenha e traga resultados para a vida dela de acordo com o que ela comer. Então, aquela frasezinha, a gente é o que a gente come, realmente, é verdade. Porque a gente nunca vai ser algo que a gente não fizer por onde. Então, isso aí fica a dicasinha aí pra gente poder se alimentar melhor. Pelo amor de Deus, beber água. Isso é o essencial do essencial do essencial para qualquer plano alimentar. E são coisas que a gente consegue fazer melhorando a cada dia mais um pouquinho.
Então, se hoje você não consegue beber, bebe um copo a mais. Amanhã você bebe 1,5 copo. Semana que vem você vai beber 2 copos. E assim por diante, até chegar na quantidade que você tem que chegar. Então, a gente não chegou aqui de uma hora para outra. A gente também tem que fazer as coisas de uma maneira gradativa. Gente, que orgulho desse menino. Tiago, olha só, de verdade. Como eu já te disse, né, quando a gente abriu aquele parênteses no meio da nossa conversa, agora eu vou reforçar isso. Eu vejo assim um futuro brilhante. Já te disse isso anteriormente, te disse há anos atrás que a gente convivia todos os dias juntos. Eu vejo um futuro brilhante para você e sempre vi isso. Eu acho que você vai alcançar muitas coisas. Eu conversei com a Regiane semana passada quando a gente gravou e a gente falou muito depois que a gente foi tomar o chá, né? Como a gente vai fazer agora. E eu falei, cara, o Tito, ele tá assim num nível de profissionalismo, num nível de conscientização do seu trabalho. Você vai alcançar muitas coisas, acredite muito em você. Lembro quando a gente, tipo assim, você terminou, você se formou, etc, tal, não tava mais para te orientar. E eu cheguei a conversar com a sua mãe, ela falou assim, ele terminou agora, deu um medinho, como é que ele vai fazer? Porque a gente passa por isso, para quem tá ouvindo a gente, quando a gente termina o ensino médio, a gente passa, se a gente não tiver, assim, mais uma orientação, a gente fica assim, cara, e agora? Como vai ser? Mas você hoje tá aí, um expert, assim, no sentido de tratamento, de certeza no que você faz. E isso é muito bom. Se você tá crescendo agora, você vai crescer ainda muito mais. Eu te desejo muito isso, que 2025 seja um ano, assim, transformador para você, como tem sido os anos anteriores. Você tá começando agora, meu querido. Daqui a pouco você vai estar também fazendo um canal para falar sobre tô com a experiências. carreira ascendente. Exato, exato. E como dizem aí, né, as pessoas na rua, né, no dia a dia, linguajar popular, foguete não dá ré, né, meu caro? Então, assim, decola. E agora é o momento para, tipo assim, é o nosso momento, assim, você quer mandar um beijo, você quer dizer um oi, fala as suas redes sociais para as pessoas irem lá seguir, conhecer o seu trabalho. Você atende Miguel Pereira, fala os locais que você tá atendendo. É isso, esse momento é seu, para você. Beleza, vamos lá. Meu Instagram é onde você consegue pegar todas as informações, local que atendo, o meu outro número, que seria um número profissional e tudo mais, é @nutri.thiagodiniz, Thiago com THDINIZ. E eu moro em Juiz de Fora, só que eu também atendo em Miguel. E provavelmente daqui a algum tempo estarei passando a atender no Rio de Janeiro. Então são planos futuros. E isso me faz refletir e agradecer muito a todas as pessoas que me fazem ser uma pessoa melhor. Por quê? Ser uma pessoa melhor é ter todos os aspectos da minha vida envolvido. Então, se eu sou uma pessoa melhor, meu eu profissional é melhor, meu eu que sou namorado é melhor. Então, tudo isso envolve. Então, eu gosto muito de falar que a gente vive aprendendo, tanto com observando as pessoas, o que é certo e o que é errado, para fazer ou não fazer igual. E hoje em dia a gente tem diversos exemplos, a internet ajuda muito nisso. E eu acho que vocês me vendo um pouquinho pela internet, eu acho que eu consigo passar um pouco de uma mensagem de ter um conhecimento e falar, eu consigo ir até aqui. Então, a gente também saber se colocar é muito importante. E cada vez mais eu tô entendendo e cada vez mais o Thiaguinho está se tornando o Thiago, pra gente poder continuar tendo essa carreira ascendente e cada vez ser uma pessoa melhor. Bem, pessoal, por hoje é só. Mas, se você escutou até aqui, deixa o seu like, se inscreve e segue a gente lá no Instagram, @o meu livro de ideias. Assim você vai conhecer um pouco mais do meu trabalho, vai ter acesso aos episódios anteriores e, se ativar as notificações, vai saber de tudo o que acontece na nossa página.
E se você gostou, compartilhe essa ideia com seus amigos. Todas as quartas-feiras um episódio especial com um convidado diferente. E às segundas temos o RR, as Reflexões Radiofônicas, um podcast reflexivo, curtinho, com um assunto diferenciado para você começar a semana de uma forma diferente. Te espero na próxima quarta para mais um Chá da Tarde.